E aí, meu povo, tudo tranquilo? Olha, eu estava aqui analisando os dados, né, e tudo, e lendo uns negócios aqui, referente ao que está sendo feito no Brasil, referente às contas do Brasil, enfim, sobre o Brasil, né? E aí eu estava aqui pensando, né, no povo brasileiro. E aí eu comecei a achar aqui que brasileiro, ele tem uma doença chamada doença da distração. Eu não sei se é porque trabalha demais ou vadia demais, mas que o povo brasileiro é um povo distraído, ou é distraído demais por natureza, ou então é porque fica esperando ser salvo, né? Descer algum salvador dos céus ou do estado para salvar. Mas o povo brasileiro tem essa característica podre de ser distraído demais. Agora vamos analisar aqui alguns fatos, né? Vamos prestar atenção no que essa doença pode fazer com a pessoa. A doença da distração, né? A doença da apatia, de estar vendo as coisas e não se mover. Quando a gente fala se mover, tem muito débil mental que acha que a gente está falando de ir para a guerra, quebrar o pau, violência. Não estamos falando disso. Estamos falando da questão intelectual, da questão do brasileiro olhar o que está acontecendo. Ficar atento às coisas que estão em andamento no país. Por exemplo, quando esse pessoal é distraído demais, eles além de se lascarem, eles levam também quem é desperto junto, porque eles são maioria. Aí leva todo mundo para o meio. Ou seja, se tem uma decisão que é tomada de forma lesada, débil mental, estúpida, acaba levando o povo junto. Entende o problema? Então a questão toda é aí. Agora vamos a uns dados aqui, tirando essa apatia toda, vamos a uns dados aqui sobre a atualidade, para vocês entenderem como é que a coisa está complicada. Vamos olhar aqui a questão da Previdência. O pessoal está falando dessa Previdência, e eu estava olhando aqui os números, né? E aí eu acabei buscando números de outras questões também. E aí eu pergunto para você, brasileiro, trabalhador, que paga todo esse peso estatal, né? Que você paga imposto. Eu lhe pergunto, não há de outros locais para ser reduzido gasto? Não tem que reduzir gastos em outros locais antes de mexer na Previdência, não? Quer dizer que para você está tudo bem? Você já pensou sobre isso? Você já pensou que essa questão toda, do jeito que o Brasil está, isso aqui vai caminhar para um caos? Porque o pessoal não tem educação financeira, por exemplo. O pessoal não tem noção de nada. Não é à toa que, né, vota no PT. Enfim, já começa por aí. Vota no PT, PSDB, só joia, só peça rara, né? Chama PMDB de direita, né? A gente vê como é que tá aí a coisa. Então a questão é essa, igual mesmo, salários, auxílio térmico, isso aqui. Vocês já olharam quanto custa um deputado? Será que esse pessoal não poderia... Eu gosto de bater nessa tecla de qualquer cargo público só ganhar 10 mil reais, porque eu acho que é o mínimo sensato. Porque isso sai do seu bolso, sai do meu bolso. Quantas pessoas deixam de ter atendimento na saúde porque o recurso está no outro ponto, está em outra cesta, né? E aí? Será que o povo brasileiro assim não enxerga igual mesmo? Agora vai ter decisões aí sobre a questão da Previdência. O Brasil aí com arrecadação brutal. Vocês já olharam o tamanho da arrecadação do Brasil? Vocês já olharam o tamanho lá do impostômetro? O tanto que o Brasil arrecada? Sabe o que o Brasil parece? O Brasil parece aquelas dondocas deslumbradas. Sabe aquelas mulheres fúteis, vazias? Aquele tipo de mulher que se o cara casar ele tá mais lascado do que qualquer coisa. Não importa o quão gostosa ela seja, ele comprou o ticket pro inferno. Sabe aquelas dondocas deslumbradas com cartão de crédito sem limite, que vai no shopping e torra tudo, com coisa que nunca vai usar na vida? Pois é, o Brasil é isso. Você olha pro Brasil, você pode enxergar isso. É pessimamente administrado. E o povo é distraído, o pessoal não está notando. Vocês já pararam para pensar que o Brasil vive em cheque especial, entre aspas, cheque especial e cheque e cartão de crédito a vida toda? Vocês nunca notaram que o Brasil gasta mais do que ganha? Para e pensa, gente. Olha como é que está a nossa dívida aí, que beleza. E tem gente querendo inflar o Estado, aumentar o Estado, né? Confiando não sei no que. E é difícil, porque esse tipo de pessoas acabam levando também pro buraco quem é desperto, quem tem a cabeça no lugar.
Tá entendendo por que eu fico assim preocupado? Porque isso é complicado, gente. Você tá doido, você tem que parar pra pensar. Eu tava aqui analisando aqui esses negócios aqui domingo. Porra, tem coisa que não tem condição não, gente. Olha, aqui na internet a gente vê poucas vozes mostrando um risco de uma sociedade emburrecida. Querendo ou não, meu amigo, nossa educaçãozinha tá a nível de países africanos, né? Olha só que beleza, né? Então a sociedade emburrecida, o pessoal não sabe nem conversar, né? Vamos olhar isso aí. E falar então ter uma leitura crítica, então é impossível. E além disso ainda um estado agigantado, débil, né? Que não funciona, debilitado. E aí? Como é que vocês vão deixar essa coisa da Previdência passar aí sem ao menos questionar? Tem tanto gasto do Estado aí que são gastos inúteis. Há gastos que são gastos sensatos, mas há gastos que são totalmente inúteis, totalmente sem sentido, totalmente até abusivos. E vocês estão aí, ou sei lá, tomando a cerveja ruim, né? E achando que está bebendo grandes coisas, farriando, enchendo a veia de colesterol, né? Vai saber. Ou trabalhando demais, coitado, porque tem uma dívida enorme para pagar, ou então porque a vida não está fácil para ninguém, e mesmo assim, com essa vida difícil como está, eu não vejo o pessoal assim, igual mesmo, tem muita gente tá vendo passar os negócios assim, não, ok, tudo bem se quiser mexer na Previdência, mas do jeito que estão fazendo, tá errado, porque há coisas a serem feitas antes. Tá entendendo o tamanho do problema? E outra coisa, se tá falando que não tem como fazer certas coisas, por que não reduz outras coisas do Estado? Tem tanto gasto supérfluo, perfumarias que deviam ser eliminadas, e aí? Por que o povo brasileiro não olha para isso? Qual o problema? Que cegueira seletiva é essa? Né? Tem que pensar, ué. O pessoal não está entendendo que o que está em jogo é o futuro da nação, é o seu futuro, o futuro do seu filho, o futuro do seu neto. E eu gosto de lembrar uma coisa: você é o idoso de amanhã se você já não for idoso. Imagina abaixo de você uma população ignorante, limitada, né? Uma população totalmente desprovida de fazer uma análise crítica de nada. Você já viram a qualidade do pessoal que está saindo formado? Se eles têm pelo menos uma condição de fazer análise crítica de qualquer coisa? Vocês já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar que esses são os jovens e trabalhadores que vai cuidar de você amanhã? Você tem coragem? Você tem coragem de ser atendido por um indivíduo desse? Você tem coragem de se deitar numa maca com um médico extremamente despreparado? Vocês já pensaram sobre isso? Tá na hora de acordar, gente. Tá na hora de acordar, porque a situação não tá brincadeira, não. E vocês não estão olhando a realidade. Eu tô só vendo o pessoal às vezes aplaudindo, o pessoal às vezes fazendo uma oposição porca, e vira aquela coisa assim, parecendo time de futebol. Mas e cadê as soluções, gente? Cadê ser racional? Onde está isso? Eu fico preocupado. Mas tem gente que tá achando bom. Tem gente que está achando bom o Brasil se tornar cada vez mais similar a países africanos, né? Mas fazer o quê? Isso é assunto até para outra hora, para outro vídeo. Então, gente, não esquece de curtir, compartilhar. Pare e pensa um pouquinho, porque não é só seu futuro que está em jogo, é o futuro de sua família, o futuro de todo mundo. Vamos, né, ser um pouquinho racional, vamos pensar um pouquinho, né? Para de usar droga aí um pouquinho, pensa, não é não? Então tá bom, gente, até mais.